Apesar de muitas pessoas terem deixado o isolamento domiciliar, existem aquelas que ainda continuam em casa, em sítios, afastadas do contato social. Para lidar com a situação, é preciso cuidar da saúde em vários aspectos. E a gente conversa agora com a psicóloga Júlia Cerqueira para nos dar detalhes também de como deve ser uma rotina para manter a qualidade de vida e também a saúde mental. Júlia, tem muita gente que ainda não se adaptou a essa questão do isolamento domiciliar. Mas dá para manter a saúde mental durante a pandemia e como? Veja só, essa pergunta é bem interessante, né? Na verdade, antes de te responder, né, porque é uma pergunta bem objetiva, eu gostaria de pincelar algumas questões que eu acho muito pertinentes nesse momento, né? Primeiro, parabenizar, né, a rádio justamente por estar trazendo um assunto que é importante e ao mesmo tempo complexo, né? Falar sobre a pandemia e falar sobre saúde mental é falar de aspecto fundamental, né? E além do mais, traçar um aspecto da saúde mental é falar sobre algo que está na nossa existência, né? Então, eu traço sempre os aspectos dos processos emocionais. Falar sobre emoção, por exemplo, nessa época de pandemia, é extremamente importante, porque existem vários relatos de pessoas, inclusive, que estão percebendo uma intensificação dessas emoções. Então, aí são as emoções variadas, né? Seria o medo, então um pânico muito grande, a raiva justamente por conta de uma inconformidade, né? Um nojo, e dentre outros processos, né? Todo mundo quer almejar a grande e querida felicidade, né? Mas existem outros processos, inclusive, que são intrínsecos ao ser humano, isso é uma coisa que a gente não pode negar e que a gente também precisa dialogar sobre, né? Então, as pessoas perceberam uma intensificação dessas emoções e quem já era acometido por isso, né, com um sofrimento maior, por exemplo, a pandemia serviu, inclusive, como um gatilho, um disparador, né, para uma intensificação ainda maior. Então, quando eu falo de aspectos, né, relacionados a, vamos dizer, ansiedade, estresse, a própria depressão, né, então são processos que estão sendo relatados e são processos que a gente também não pode negligenciar. Então, a gente precisa falar sobre elas, né? A ansiedade, que é disparada a partir de um medo, né, que é decorrente justamente de uma ameaça, um perigo. Então, casa muito com o que a gente está vivendo. A gente está tendo que lidar com o invisível, com aquilo que não é visível aos nossos olhos, né? Então, o medo e o pânico é extremamente legítimo nessa época, né, de pandemia e um assunto sério também. O estresse, que é decorrente de uma raiva, e justamente a depressão, que é decorrente daquela sensação de desesperança. Então, essas emoções, elas brigam umas com as outras, né? Elas brigam e geram nas pessoas, né, confusão, gera angústia e também gera sofrimento, né? Mas sim, dá para a gente traçar algumas estratégias como forma de manutenção da saúde mental, né? E aí eu traço alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, e é uma coisa que eu não posso negar, a ajuda de um profissional, inicialmente, eu acho que é um ponto específico que a gente precisa comentar assim, a ajuda de um profissional adequado frente a uma situação dessa, né, inclusive quando a gente toca aspecto da saúde mental, mas também existem pessoas que são acometidas, por exemplo, já ouvi relatos de pessoas que falam bem assim, nossa, Júlia, quando eu olho, né, para as notícias, quanto mais eu olho para as notícias, mais eu fico angustiada, porque a gente está lidando justamente com essas emoções, o medo, por exemplo. Quando a gente tem um perigo à nossa frente, uma ameaça, e no caso da pandemia, como eu falei, é uma ameaça invisível, a gente está tentando o tempo todo, aí vem 3 processos, 3 comportamentos, ou a gente luta contra essa ameaça, esse perigo, ou a gente fica, ou a gente foge. Né? E numa situação de pandemia, que eu acho que uma das grandes mensagens é justamente o não controle, então a gente não tem controle de um invisível, né? As pessoas elas entram em uma situação, em um sofrimento ainda maior. Então, muitas vezes, reduzir aqueles noticiários, né? Reduzir aquela intensidade de informações que a gente vê o tempo todo é o importante para uma manutenção de uma saúde mental. Além disso, eu gosto de puxar, por exemplo, o aspecto das artes, né? A gente tem aí recursos no nosso dia a dia que é extremamente importante. Então, por exemplo, escutar uma música, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que relatam, né?
que dentro dessa situação de pandemia está uma situação tão caótica que, por exemplo, esquece de escutar uma música, e uma música é uma coisa muito individual, né? Assim como essas estratégias... Isso, essas estratégias de enfrentamento também são individuais, são bem particulares, vai de caso a caso. Possa ser que a música funcione para uns, possa ser que a meditação, e aí é outro processo também que eu entro, a meditação é extremamente importante. Hoje em dia a gente tem aplicativos que podem facilitar, inclusive, a acessibilidade das pessoas, né? Uma meditação guiada, uma meditação, inclusive, que se você colocar lá, né? Meditação para ansiedade, vai aparecer inúmeras. E aí você pode escolher a partir daquilo que você se sente mais confortável. Além disso, né? Às vezes ligar para aquele amigo que você não fala, tem um tempo por conta dessa situação da quarentena, no isolamento, é extremamente importante, né? Procurar essa rede de apoio, que é amigo, família, etc. e tal. Pode ser, por exemplo, assistir um filme, uma série. É óbvio que as pessoas vão adaptando a partir da sua realidade, né? Para quem pode, por exemplo, um tempo para poder assistir um filme, para quem pode, né, um tempo para poder fazer a meditação, são atividades, e dentre as outras, né, os outros pontos que eu falei, importantes para poder cuidar da saúde mental. Nesse caso, deve se estabelecer uma rotina com horários para poder afastar toda essa negatividade que a gente já vive por conta desse inimigo invisível que é o coronavírus. E de que forma a gente deve fazer isso? Como é que a gente deve criar uma rotina com horários ou não? Aí vai do caso a caso, né? De indivíduo, da própria rotina do indivíduo. Tem gente, por exemplo, que pode ficar em quarentena e fica na quarentena, né, que não tem necessariamente, né, um trabalho ou algo específico, pode ficar mais recluso. Tem as pessoas, por exemplo, a gente precisa pensar nos públicos, né? Tem pessoas, por exemplo, que trabalham, então é uma questão de sobrevivência, então tem gente que realmente se desloca de casa justamente para o trabalho. E com relação a essas atividades, é muito assim do conforto da pessoa. Pode ser ao acordar, por exemplo, escutar uma música, uma meditação, ao acordar antes de ir para o trabalho. É interessante justamente por conta dessas rotinas desgastantes, por conta de todo esse processo. Aquele intervalo ali no trabalho que tem também é bacana para poder, né, fazer alguma estratégia para poder ter a manutenção da saúde mental antes de dormir. Então, vai muito do caso a caso. Por exemplo, a gente tem que pensar que tem pessoas, por exemplo, mães que têm filhos para poder cuidar. Então, todos esses tempos aí estão ocupados, mas aquele intervalinho, aquele tempo que tem, é justamente esse tempo para poder aproveitar e poder fazer esses pontos que eu falei anteriormente. A gente vive hoje uma fase de reflexão, cuidado e ajuda mútua. Mas como as pessoas dentro de casa, você falou da família, dos pais e filhos, eles podem ajudar um ao outro e também para quem está fora, uma mãe que não vê seu filho também, já uma mãe idosa que não vê seu filho, mas que aquela distância deixa aquela saudade doer um pouco no peito. Justamente, né? A gente está passando por processos bem difíceis, né? Eu acredito que todos nós, independente de classe social ou de onde a gente vive, nós estamos sendo atravessados por essas situações pandêmicas, cada um de um jeito. Existem pessoas que estão sofrendo, né, de uma forma mais intensa e outros não tanto, né? Mas eu acredito, Joaquim, inclusive, que o principal de tudo é o autocuidado, né? Que é justamente tudo isso que a gente está pincelando. Falar, por exemplo, de saúde mental e falar de pandemia, a gente não pode esquecer de algo que é sublime, que é justamente o autocuidado. Então, um cuidado de si, para que eu possa criar um ambiente, inclusive facilitador, para cuidar do outro, né? É época de ajudar, é época de refletir, é época, inclusive, de cuidar. Então, é uma coisa central que a gente precisa pensar, é o cuidado, né? Então, é importante, por exemplo, a manutenção de diálogo. Então, você fala, por exemplo, de uma mãe que não vê seu filho há muito tempo, né? Se existir o recurso, por exemplo, das videochamadas, então, utilizar os recursos que nós temos, as tecnologias que nós temos, inclusive como processos para poder se aproximar, nem que seja virtualmente,
A gente não vai comparar, por exemplo, é lógico, né, o virtual de um presencial, de um calor humano, de um abraço, de um toque, mas pelo menos, né, a gente consegue ter esse recurso do virtual para que a gente possa entrar em contato com essa pessoa querida que a gente não vê, né, um amigo, uma mãe, ou então alguém que a gente tem, né, como especial. Eu acredito que são formas importantes. Ficou mais alguma coisa aí, alguma dica para poder dar para quem está nos acompanhando nas plataformas digitais em relação a esses cuidados, a essa rotina que a gente deve ter para poder evitar outros problemas que não seja o coronavírus, esse inimigo invisível? Tem alguns pontos que você falou aí que eu acredito que é bem importante. Inicialmente, eu acredito que o inicial de tudo é falar dos cuidados, né? Os cuidados que precisam ser tomados. Saiu, usa máscara, se higieniza, né? Faz todos os métodos de cuidado, inclusive o cuidado de si para o cuidado com o outro também, né? Evitar aglomeração, evitar justamente ambientes que tenham aglomeração. Eu acho que a gente precisa ter uma reflexão também nesse sentido, né? Da própria vida. Então, eu tenho cuidado com a minha vida e tenho cuidado também com a vida com os outros. A gente sabe que processos que envolvem aglomeração, inclusive, corrobora para uma propagação desse vírus, né? Que, como eu falei anteriormente, é o invisível. Então, tem pessoas que podem apresentar sintomas, tem pessoas que podem não apresentar sintomas, o vírus pode estar em contato com qualquer outro lugar. Então, eu acho que o cuidado inicial aí passa também por essa questão das próprias recomendações, né? Além do que eu falei, do cuidado da própria saúde mental, né? A autopercepção. Então, quando você falou aí sobre negatividade, né? É um ponto extremamente importante pensar sobre a negatividade, porque é uma coisa que a gente quer e aí a gente julga, né? Negativo ou positivo, o que pode, o que não pode. E a negatividade é aquilo tudo que a gente quer expurgar, né? Mas o mal-estar, que é isso que a gente chama de negatividade, né? A angústia, o sofrimento, ele está aí para todos, né? Então, assim, pensar primeiramente que existe um mal-estar, existe uma angústia. E aí o indivíduo se auto-perceber também. Eu acredito que caminha nesse sentido, né? É um dos possíveis. Então, caminhar nesse sentido de autopercepção, como é que eu me sinto, como é que meu corpo reage, como é que eu estou lidando no meu dia a dia com isso. Eu acredito que, inclusive, esse sofrimento, e aí eu gosto de analisar muito a partir de um tripé, que é a intensidade, o como ocorre e como isso vai impactar na vida do sujeito. Então, eu preciso pensar, né? Como é que isso está vindo? Será que está me dando uma enxaqueca? Será que eu estou sentindo um aperto na garganta? Será que meu corpo dói? Será que meu estômago está doendo? Será que eu não sinto fome? Eu não sinto gosto das comidas? Então, começa a ter essas sensações e esses sintomas e a gente precisa ter uma autopercepção para um cuidado da gente mesmo. Júlia, muito obrigado pelas explicações, pelas dicas. E fica também, né? Cada um tem a consciência do que está acontecendo, basta também aplicar aquilo que a gente aprendeu durante todo esse período e seguir em frente com todas as recomendações adequadas. E já que muitos estão em casa se isolando e cuidando de si para cuidar dos outros, esse bate-papo serve para a gente acompanhar essas dicas valiosas sobre como preservar a saúde mental, não só da gente, mas também daquelas pessoas que a gente gosta.